compartilhar aqui com vocês algo que eu falo sempre, quem caminha comigo já sabe, mas eu quero compartilhar de todo o meu coração, e sem pretensão nenhuma, mas é de coração mesmo, 5 dicas que têm sido valiosas para mim nessa minha caminhada com Deus e eu quero compartilhar com vocês, amém? Quem já está comigo há um tempo aí, sabe que eu falo uma frase não, na verdade eu falo que a gente precisa saber responder 3 perguntas. Quais são? Quem sabe? As perguntinhas que eu sempre falo que a gente tem que ter a resposta na ponta da língua. Quem eu sou? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo nessa terra de meu Deus aqui? E há mais de 20 anos, a tia Nelly, que foi nossa pastora em São Paulo, a igreja que nós fomos pastores, né, por 12 anos antes da gente vir para cá, mais de 12 anos, quase 13. E uma vez eu conversando com ela, e ela me falou, ela me jogou essas 3 perguntas, jogou no meu colo. E aí ela falou, Kika, você sabe quem é você? Aí eu olhei assim, pô, como assim, né? Eu acho que eu sei, né? Ela falou, não, você sabe de verdade quem é você? Você sabe quem você é em Deus? Aí ela continuou. Você sabe para onde você vai? Depois que acabar isso daqui, para onde que você vai? Você tem essa convicção no teu coração? Você tem essa resposta no teu coração? E aí ela continuou. E o que você está fazendo aqui? Eu falei, nossa, direto. Ela era assim, direto. O que você está fazendo aqui? E aí ela falou, eu não quero que você responda para mim, não. Eu quero que você vá para casa e que você ore, que você reflita, que você busque essas respostas em Deus. Gente, isso faz, eu não sei falar exatamente, né, porque eu sou péssima com essas coisas, mas isso faz mais de 20 anos. E essas perguntas, elas me acompanham praticamente todos os dias da minha vida. E obviamente que eu busco em Deus dar para Ele essas respostas. E mais uma vez, né, como a palavra de Deus ela nunca volta vazia, lendo o livro de Êxodo, e eu vou te convidar, vou deixar, porque vocês sabem que também eu estou agora é deixar a lição de casa, né? Eu vou deixar de lição de casa para vocês. Vocês leem o livro de Êxodo, amém? Leia os 40 capítulos lá do livro de Êxodo, é uma bênção. E lendo esse livro, ele falou mais uma vez ao meu coração sobre essas perguntas e sobre essas respostas. E é bem interessante porque eu não tinha tido as respostas baseado nesse texto bíblico. Eu já tive essas respostas baseadas em outros títulos, em outros textos. E aí Deus falou grandemente comigo e eu quero compartilhar com vocês hoje 5 pontos que ficaram no meu coração para esse ano de 2023. Esses 5 pontos, eu estava lendo um vídeo, um conteúdo do Instagram, um conteúdo de uma agência, e que eu gosto bastante dessa agência, porque ela fala, eu venho desse mercado, né, publicitário, de marketing, eu trabalhei quase 20 anos nessa área, e eu gosto de ler muito a respeito do que está acontecendo, né? Está acontecendo nos dias de hoje, até para Deus me usar e me capacitar para as ferramentas aí para a gente usar para a igreja, né? E aí, eu não sei falar em que período do ano passado, mas acho que meados aí do ano passado, eu li 5 pontos aí, que é aquela coisa motivacional para a gente seguir a nossa vida, para a gente ir bem nos negócios e tal. E quando eu acabei
falei de meus pontos, eu voltei, porque eu gosto às vezes de ler e depois reler. E Deus falou comigo 5 pontos e mudou totalmente os pontos, mas dentro da visão de Deus para a minha vida. E são esses 5 pontos, eu anotei esses pontos que Deus ministrou, o Espírito Santo ministrou no meu coração e deixei guardado no papelzinho. Aqui, ó. E deixei na minha agenda. Aqui, os 5 pontos que Deus me falou. Ficou aqui guardado. E hoje o Espírito Santo me fez voltar a procurar esses papeizinhos e preparar uma mensagem que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida como edificou a minha, se o teu coração estiver aberto para receber. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, o primeiro passo que eu vou deixar aqui é convidar vocês a lerem o livro de Êxodo. Gente, é uma história linda, é uma história ali da história de Moisés, dos acontecimentos mais importantes da história do povo de Israel, onde trata da libertação do povo do Egito, trata dos 10 mandamentos, quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, fala também da aliança de Deus com o seu povo. É uma história linda. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, mas cada vez que a gente lê, a gente é mais e mais ministrado por Deus. Vocês sabem qual é o significado de Êxodo? Alguém sabe? Quem sabe aí? Levanta a mão. Hã? Não, fuga. Não é bem fuga, mas dentro do significado grego é saída, né? Saída do lugar. Então, esse nome marca o texto aí no que diz respeito à saída do povo do Egito. A figura central, obviamente, que é Moisés, né? Porque Moisés foi levantado aí para libertar esse povo. E dentro desse ponto, eu não vou conseguir, obviamente, falar dos 40 capítulos, vocês vão ler e o Espírito Santo vai trazer a memória para de vocês essa palavra de hoje em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar, a primeira dica valiosa que eu quero compartilhar com você, e parece algo assim que é clichê, a gente falar de um ano novo que está começando, mais uma oportunidade está começando. Mas é verdade, gente, é uma oportunidade da gente mudar, fazer diferente, né? É um ano que está começando, que a gente pode fazer uma história nova desse ano, a gente pode construir algo novo. Então, a primeira dica valiosa que eu quero deixar para você é: encontre o seu lugar. Amém? Primeira dica que eu quero deixar com você. E eu quero ler, nós não vamos ter lá, mas você abre aí na sua Bíblia, no seu celular, Êxodo capítulo 2, versículo 6 a 10. Êxodo 2, de 6 a 10. Agora eu vou ler. Todo mundo abriu aí? Êxodo 2, de 6 a 10. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena e disse: Este é um menino israelita. Então, a irmã da criança, Miriam, não está aí, mas é o nome dela, tá? A irmã da criança perguntou: Você quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Amém? Então, o que acontece aqui? A gente sabe da história de Moisés, né? Que os primogênitos, os filhos iam ser mortos, papapá, e aí o que acontece? A mãe esconde aquele bebezinho, né? Esconde aquele filhinho e ela diz: Olha, eu vou ter que salvar ele de algum jeito. O plano de Deus para Moisés era que ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de vida, ele precisava, não podia morrer.
acontece? Uma mulher encontra ele, uma princesa, e ele é criado pela mãe, né, amamentado pela mãe, ou seja, a misericórdia de Deus foi tão grande que devolveu ele para a mãe cuidou dele nesse período todo, e aí depois ela o entregou para ele ser criado e educado pelos egípcios. Amém? Então, a primeira coisa, Moisés era o quê? O que a gente leu no texto? Ele era israelita, né? A princesa reconheceu o menino, ou seja, ele tinha uma identidade. A princesa reconheceu isso quando viu, olhou para ele e viu, né? Mas o que acontece? Pelos planos malucos de Deus, que muitas vezes a gente não vai entender, esse menino foi criado no palácio, com todas as regalias, tendo oportunidade de ter conhecimento, ensino e tudo mais. Só que aí o que acontece? Quero deixar aqui um paralelo que cria-se, né, da vida de Moisés e é um ensinamento para a gente. O mundo representa o Egito. O mundo que a gente vive, ele representa o Egito. Amém? As regalias, as coisas, os valores, né? O que o mundo dita como importante, como reconhecido, como blá blá blá, que a gente aqui está cansado de saber. Mas nós temos uma identidade. O que a Bíblia diz a respeito de nós? Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo? Não, nós não somos deste mundo. Só que muitas vezes, por medo, por insegurança, por comodismo, por uma série de coisas, nós deixamos de viver quem realmente nós somos, nós perdemos a nossa identidade e não encontramos, passamos uma vida sem encontrar o nosso verdadeiro lugar, porque a gente quer permanecer com as regalias do Egito. A gente quer permanecer vivendo o comodismo do Egito. Amém? E aí a gente deixa de viver os sonhos e planos de Deus. Porque nós estamos fechados, vendados, não queremos olhar para o lado e ver o que Deus tem para nós. Moisés, ele só encontrou a sua verdadeira identidade quando ele deixou o Egito. A partir do momento que ele mata aqueles homens, né, que ele vai contra um povo que ele até então fazia parte da vida dele, era o povo dele, o povo que ele conhecia. E ele foge, para onde que ele vai? Deus, né, leva ele para os caminhos que Deus tinha. E a mesma coisa acontece com a gente. Nós só vamos encontrar o nosso lugar quando nós encontrarmos o nosso chamado. Amém? Então, primeiro ponto, nós precisamos encontrar o nosso verdadeiro lugar, a nossa verdadeira identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Amém? Estão comigo até aí? Então vamos lá para o segundo. Tenha sempre um propósito. Eu lembro que eu trabalhei por muitos anos e Deus me deu a graça de trabalhar naquilo que eu me formei, que eu estudei, algo que eu gostasse. Deus foi realmente bondoso e misericordioso comigo. Né? Trabalhei em empresas que eu aprendi muito, que depois fiz carreira e tudo mais nessa área. Mas era tão engraçado que o meu coração, eu fazia isso com alegria, dedicação e amor. Mas o meu coração não estava ali. Aquilo não me dominava, sabe? Aquilo não comandava a minha vida. Eu fazia isso e junto com isso a gente trabalhava com a molecada lá da igreja, fazia ministério, fazia reunião em casa, eu na hora do almoço fazia reunião no banco, separava a sala e a gente tinha lá um momento, toda quarta-feira, eu falar do amor de Jesus e falar de um texto bíblico. E aí começava aí gente de tudo quanto era jeito, do boy até o diretor participava e era uma bênção. Né? O meu coração não foi dominado por aquilo. Olha, Deus me levou, eu cresci, aprendi, uma série de coisas. Mas eu não deixei de ser quem eu verdadeiramente
questões, porque muitas vezes a gente fala, ai, não vou falar isso, porque senão eu vou ser prejudicada, né? Ai, eu não vou falar que eu sou crente, porque senão não sei o que, não sei o que lá. Ai, eu vou não sei o que, não sei o que lá, e eu prefiro ficar aqui no Egito, ficar quieta, né, me fazer de árvore, mas ninguém pode saber, porque senão vai vir a retaliação sobre a minha vida, não é assim? Né? E não, gente, a gente precisa ter claro o nosso propósito. Você nasceu com um propósito específico por Deus. Deus tem um propósito para a tua vida e para fazer algo através da tua vida. Isso não é para mim, para o Serginho, que somos pastores. Isso é para todos nós. Porque a Bíblia diz o quê? Ide pelo mundo e o quê? A toda criatura. Ele fala, olha, pastor e pastora, ou presbítero, não sei lá mais o que, desses cargos todos que convêm pela moda. Não, gente, somos nós. Nós temos esse propósito e a gente precisa ter isso muito claro e não perder a oportunidade. Então, assim, as suas decisões têm que estar embasadas nisso, no propósito que Deus tem para a tua vida. Só que o meu propósito é diferente do seu, que 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 é diferente do seu. Cada um aqui tem um propósito específico por Deus. E isso que é lindo, porque Ele vai usar as suas ferramentas, Ele vai usar aquilo que Ele te capacitou, Ele vai usar tudo aquilo que Ele tem te dado para que você possa cumprir esse propósito. Amém? Então vamos lá. Muitas vezes o nosso propósito só vai ficar claro quando nós dissermos sim para Deus. Sabe por quê? Deus é cavalheiro. Deus, Ele não vai invadir tua vida, Ele não vai pegar você pelo cangote, pela orelha, falar, olha, isso aqui, você vai fazer isso. Não, querido, Ele é cavalheiro. Ele tem algo para você viver. Mas Ele vai esperar que você olhe para Ele e fale, eu quero viver isso. Amém? Olha aqui o que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, Ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Sabe o que Moisés respondeu? Eita, não estou nem aí, não estou a fim de ouvir essa voz, porque agora eu tenho que surfar. Agora eu tenho que curtir. Só um minuto, Deus. Estou curtindo aqui minhas férias. Não. Sabe o que ele falou? Estou aqui. Prontamente, ele respondeu o chamado de Deus. Estou aqui. Então, aí, nesse momento, começa uma conversa maravilhosa, um diálogo maravilhoso entre Deus e Moisés, que é a coisa mais linda. Eu vou deixar um spoiler aqui para vocês, uma curiosidade. Então, a partir daí, identidade e propósito definidos, nasce a oportunidade de vivermos o que Deus tem para nós e através de nós. Amém? Então, primeiro, a gente precisa saber encontrar o nosso lugar. Segundo, a gente precisa sempre ter propósito. Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser movido por um propósito, senão não tem cabimento. A gente vai e deixa a vida, né, nos levar, a gente vai seguindo. Ah, se a onda está para cá, eu vou para cá. Se a onda está para lá, eu vou para lá. Se não sei o que, a gente vai seguindo, não. A gente precisa ter um propósito claro e definido na nossa vida. Amém? Ficou claro para vocês aí? Então, o segundo ponto, tenha sempre um propósito e preste atenção que as suas decisões têm que estar embasadas nisso. Terceiro ponto, conhecimento é fundamental. Amém? Não adianta eu estar aqui se eu não leio a Bíblia. Não adianta eu estar aqui se eu não tenho o que passar para vocês. Não adianta eu vir aqui e contar uma história linda só que eu ouvi falar. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter informação. Quanto mais informados, melhores serão as nossas escolhas. Por que muitas vezes a gente cai do cavalo na nossa caminhada com Deus? O que vocês acham? Fala aí, Paulo.
porque a gente não conhece, ou porque a gente conhece por cima a palavra de Deus, mas muitas vezes deixa de declarar, deixa de se posicionar, por falta de obediência, a gente não vive aquilo que a gente tem, e tudo que acontece, a gente cai no nosso cavalo. Amém? Então, gente, leiam os capítulos 3 e 4, vocês vão ver aí, no capítulo 3 e 4, exatamente uma conversa longa e detalhada de Moisés com Deus. Começa ali o propósito de Moisés, depois que ele disse sim, Deus começa a dar todos os detalhes para ele de como vai ser essa nova empreitada que Deus tem para ele viver. Amém? E aí Deus começa a dar os detalhes. Olha, você vai, né, eu vou estar com você, você não está sozinho, você vai ter um ajudador. Deus vai dando todos os detalhes. Você vai fazer assim, mas eu sou gago, não sei o que não se preocupe. Deus capacita a gente para viver o propósito que Ele tem para nós. E aí eles... Dá licença, eu não fiquei de ideia. Está travando o cabelo aqui, ó. Tem alguém com Fiat Ideia estacionado na calçada do lado de fora? Ah, tá. Já foi. Então, gente, é uma conversa longa, uma conversa detalhada entre Deus e Moisés. E aí o que acontece de interessante aqui? Deus nunca vai te colocar numa roubada, né? Moisés, Deus deu um plano para Moisés, um plano específico para ele, um projeto específico dele, de Deus para a vida dele. Mas o interessante é que o inimigo que ele tinha que vencer, ele conhecia. Ele viveu com os egípcios. Ele caminhou, ele comia, ele dormia, ele acordava, ele estudava, ele estava ali, viveu no meio deles. Então ele conhecia como ninguém aquele povo. E Deus usa isso, esse conhecimento dele, para que ele possa voltar lá, né, e libertar o povo que era dele, né, o povo de Moisés, libertar o povo de Moisés. Então aqui, a primeira coisa, Deus não vai deixar você na roubada. Ele vai usar aquilo que Ele já te deu para que você possa ser bênção e cumprir um propósito na tua vida e através da tua vida. Outra coisa importante é que Deus disponibilizou todas as ferramentas necessárias para Moisés ir para essa batalha, né? Uma ferramenta mega conhecida que Deus deu para ele, qual foi? Quem lembra da história? Um cajado, né? Uma ferramenta fundamental. Ele falou, vou te dar esse cajado, ensinou como ele tinha que usar, o que ele tinha que fazer. Não é que Deus foi lá e entregou, ó, toma esse pedaço de pau aqui e vai lá dar na cabeça. Não, tinha todo um conceito, tinha todo um ensinamento de Deus. Fora isso, para que ele pudesse usar a ferramenta, ele precisava ter o quê? Com Moisés, fé. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus estava capacitando Moisés para fazer algo, Deus estava dando uma ferramenta para ele usar, aquela ferramenta só teria poder, aquela ferramenta só seria útil, conforme Deus tinha falado, se Moisés cresce. Então Moisés precisava crer para que aquela ferramenta fosse usada, né, da maneira correta e cumprisse o seu propósito. Outra coisa, gente, ele conhecia o plano de Deus. Deus abriu para ele o propósito. Vocês já estão cansados de saber, né, como nós viemos para cá. Chegamos aqui, quero pensar até igual Abraão, sai da tua terra e vai. E nós viemos em obediência a Deus. A gente tinha um plano, Deus tinha aberto o propósito pelo qual estávamos enviando para esse lugar, né? Ele tinha, olha, vocês vão começar, vocês vão alcançar um povo, vocês vão falar do meu amor, vocês vão pegar o evangelho. Deus deu, a gente veio para cá, né? Como Abraão, a gente sai da nossa terra e veio, né? Sem conhecer ninguém aqui, a gente na época conhecia uma pessoa, viemos por obediência. E hoje vocês todos aqui são frutos, né, daquilo que Deus falou para nós, do plano de Deus
e para a vida de vocês também. Amém? Então, Deus ele não deixa, né? Às vezes a gente fica com medo de viver o propósito de Deus por isso, porque, ai meu Deus, o que vai ser? Vai mudar minha vida, vai mudar a minha rotina, vai mudar. Gente, muda sim, sinto lhe informar. Muda sim, a sua agenda vai mudar bastante, mas é uma grande bênção, porque você vai viver uma vida que, sabe, tem um, como que eu posso dizer, me fugiu a palavra, tem propósito. É outra palavra, mas é isso, é uma vida que tem propósito. É uma vida que você olha e fala, caramba, né? Estou fazendo alguma coisa útil nessa vida, né? Estou deixando um legado, estou construindo algo, estou fazendo parte do que Deus tem. E eu falo sempre muito isso também, vocês já me ouviram falar. Deus precisa de mim? Não. Quem sou eu na fila do pão, eu costumo dizer? Ninguém, gente. Sou falha pra caramba, tenho limitação pra caramba, uma série de coisas, sou improvável, como eu já falei aqui. Né? Mas, sabe o que é mais lindo de Deus? É que Ele não precisa de mim para fazer nada disso. Mas Ele resolveu contar comigo. Ele resolveu contar com você para que a obra dele seja feita, para que o amor dele seja pregado, para que a obra dele seja conhecida, para que vidas sejam alcançadas, curadas, resgatadas, saradas. Amém? Ele conta, ele não precisa de mim, mas ele conta. E eu disse sim para ele um dia, lá com 20 e poucos anos. Amém? Eu falei, Deus, né, essa música aqui, eu me escorrego quando eu escuto. Porque Deus fala tanto comigo, gente. Né? Eu estou aqui rendida, eu estou diante de Deus. Né? Tudo que eu tenho está aos pés de Jesus. Né? A minha vida não tem propósito sem Cristo. Eu não encontro propósito em nada sem Cristo. Eu não consigo viver meu casamento sem Cristo. Eu não consigo caminhar com meu filho sem Cristo. Eu não consigo caminhar com vocês sem Cristo. Ou seja, eu não consigo viver sem Cristo. Amém? E assim, gente, é assim, eu já escolhi isso e estou vivendo isso há quase 30 anos já. Meu Deus. Vou passar essa parte. Misericórdia que eu der. Amém? Então, assim, tudo só foi possível porque Moisés estava próximo de Deus. Ou seja, Deus tem um plano, Ele vai abrir o plano, Ele vai falar com você. Você não vai às cegas, mas para que você possa ouvir a voz de Deus, você tem que estar onde? Perto dele. Amém? Se você estiver longe de Deus, se Deus estiver só no seu domingo, se Deus estiver só no pouco tempo da sua semana, você não vai, a probabilidade de você ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele tem para a tua vida é muito pequena. Então, a gente precisa se aproximar de Deus para que esse conhecimento seja pleno e a gente não dê os burros nada. Amém? Em nome de Jesus. Quarto ponto. Frustração faz parte. Gente, faz parte. Às vezes a gente acha que caminhar com Deus, Ele bota a gente no mundo de Bob. Vocês lembram do mundo de Bob? Que era aquela bolha? Todo mundo vivia lá, umas casinhas bonitinhas, tudo bonitinho, um povo feliz, animado, rapaço, sorrindo. Não, gente. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Aí tem uma vírgula e diz o quê? Mas tem o quê? Bom ânimo. Por quê? Deus venceu o mundo. Então você vai se frustrar? Welcome. Bem-vindos. Vai ter frustração na caminhada assim. Vocês lembram o que acontecia quando Moisés subia para falar com Deus? Depois do mar ter aberto, depois do mar ter engolido todos os exércitos egípcios, depois de todos aqueles milagres na força daquele povo, o que aconteceu? O que eles faziam quando Moisés se retirava por um momento para falar com Deus? Uma rave. Aconteceu uma rave. Reclamavam pra caramba de Moisés. Metiam a boca nele. O povo que ele deu a vida. É isso aí, queridos. Vão meter a boca em você.
Vão reclamar de você. Você não vai ser suficiente. Tudo que você faz é pouco, porque não é do meu jeito. Amém? É assim mesmo. Só que aí o povo fazia isso. O povo metia a boca em Moisés. O povo reclamava. O que Moisés fazia? Ia para onde? Para os pés de Deus. Orava a Deus. Pedia a resposta a Deus. Não dava ouvido para aquilo que o povo mimado estava falando. Porque, gente, eu falo isso e falo de coração. Se nós dermos ouvido a tudo que os outros falam a nosso respeito, sabe o que acontece? O propósito de Deus morre. E sabe o que o diabo quer? Isso. Ele quer matar os sonhos e projetos que Deus tem para você viver. Ele quer exterminar com isso. E muitas vezes ele vai usar as pessoas que estão próximas a você para fazer isso. Amém? Então, olhe para Deus. Salmo 121 diz o quê? Elevo meus olhos para o monte, sabendo que o socorro virá de Deus. Amém? Siga firme no teu propósito. Não olhe para as frustrações. Não pare. Seja guiado pelo propósito e aprenda com os seus erros. Amém? Nos capítulos aí, você vai ler, né, gente? Eu estou contando que vocês vão ler essa história. Nos capítulos 15, 16 e 17. Se vocês olharem, vocês vão ver quanto que o povo se rebelou e reclamou de Moisés. Mas ele desistiu? Não. Ele falou, ó, vão, vocês ficam aí, que eu estou de saco cheio, não vou mais viver isso aqui. Dane-se vocês. Querem achar a terra, achem. Eu vou sozinho e vou para onde Deus me levou. Foi isso que ele fez? Não. Ele não desistiu do povo. Ele não desistiu do propósito. Ele amava aquele povo. Ele amava aquilo que ele estava fazendo. Amém? E o renovo dele vinha do Senhor. Amém? Então, frustração e erro vão acontecer. Você vai errar? Vai. Você vai se frustrar? Vai. Mas aprenda com seus erros e não olhe para o que dizem. Olhe para aquilo que Deus te levantou para ser. Porque a Bíblia diz o quê? Nós vamos ser conhecidos pelo quê? Pelo que os outros falam. Pelo que nós vamos ser conhecidos? Pelos frutos os conhecereis. Amém? Nós seremos conhecidos pelos frutos que nós damos. Quinto e último ponto, queridos. Confiança é a chave do negócio. Amém? Cerque-se de pessoas confiáveis. Pessoas que você possa confiar. Pessoas que você possa abrir o seu coração. Pessoas que vão chorar e rir com você. Pessoas que vão estar do seu lado, independente dos seus erros ou dos seus acertos. Cerque-se de pessoas confiáveis. Amém? A gente vê aí na história, que vocês vão ver, logo no início da jornada de Moisés, quem que Deus levanta? Ah, vocês vão ver então, hein? A, começa com A e acaba com A. Ei, Arão, é isso aí. Deus levanta Arão, o irmão dele, para caminhar com ele. Tudo que você vai fazer, você não está sozinho. Deus vai colocar o cajado. Cadê o G? Deus colocou do lado certinho o cajado. O G fala, cadê o G? Olha o G. O G, uma vez a gente lá no Juverê, uma selva que a gente tinha lá, a gente ia toda quinta-feira até o Juverê, gente, pensa. Toda quinta-feira. Eu, Serginho, o G, o violão do G, pegávamos a Duda no meio do caminho, lembra, gente? E a gente ia lá pro Jurerê fazer uma cena, uma house. E aí um dia a dona Lucy, que hoje está com 80 e poucos anos, uma querida, aí ela falou assim, ele falou pro G, né? Ele é pastor, e você é o quê? Falou bem. Aí o G falou assim, eu sou o cajado dele. Ou seja, né? Eu sou o cajado dele. Então assim, Deus
acredita e vive muito isso na nossa caminhada com Deus, na nossa vida como família, como casal e como pastores. Né? Você quer ir rápido? Você vai sozinho. Você quer ir longe? Você vai junto. Nós não somos ninguém se nós estivermos sozinhos. Né? O que a Bíblia diz? Que quando tem aquele versículo, aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Amém? Então vamos caminhar junto. Deus vai levantar, ou já tem levantado pessoas para estar do seu lado nessa caminhada aqui. Arão era irmão de Moisés. Logo no comecinho aí desse projeto maluco de Deus, de usar um gado, um homem que não tinha condição nenhuma, né? Um homem improvável, mas ele vai lá e coloca um cajado do lado dele para ajudar. Olha, você é gado, tem horas aí que o teu irmão vai falar, né? Então você vai seguir o propósito, você não está sozinho nisso. Eu vou colocar um ajudador aí para estar do seu lado. Amém? Isso a gente vê, olha que legal aqui, eu vou ler o Êxodo 4, do 14 ao 16. Vamos ler, porque é bem legal. Êxodo 4, do 14 ao 16. Aqui está lá o blá 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 de Moisés, né? Ah, Deus, eu não sou gado. Ai, Deus, pelo amor de Deus, eu sou incapaz. Ai, Deus, blá blá blá. Aí chega uma parte aqui no versículo 13, vou ler o 13 aqui. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então, Deus já estava aquele papo, né? Quase desenhando para Moisés. Aí Deus, olha o que acontece aqui, ó. O Senhor Deus ficou irritado. Deus se irrita, né, gente? Deus também tem um limite aqui. Ele se irrita com a gente. Deus se irritou com Moisés, foi irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. É até um pouco aqui. Deixa eu ver se eu tenho que ler mais alguma. Até o 16. Vamos ler o 16. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Amém? Todos nós somos limitados. A limitação aqui de Moisés é que ele era gado. E ele tinha que falar só com o faraó. Só assim. E ele dava. Só que aí o que acontece? Deus fala: olha, na tua limitação, eu vou levantar alguém para botar do teu lado. E aí você vai ser, eu vou falar para você, você fala dele e ele fala, entende? É assim que Deus age. Na nossa limitação, Deus traz um complemento. Porque a obra é de quem? É minha? É sua? Não, é dele. Amém? Então Deus vai levantar homens aí para caminhar com você. Um outro exemplo que a gente vê lá no Êxodo 18, se você quiser abrir, do versículo 17 a 21, em um determinado momento, Deus faz com que Jetro, o sogro de Moisés, vai visitá-lo lá no acampamento do deserto. E Moisés já estava esgotado, já estava cansado dos perrengues lá com aquele povo, a desobediência, a falação, o trabalho. Imagina, gente, era um poeiro de pessoas. E aí o que acontece? O Jetro, ele também foi usado por Deus para falar com Moisés. Vamos ler lá o que fala no capítulo 18, versículo 17 a 21. 17 a 21, aqui ó. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho. Olha o que ele fala, o sogro de Moisés. E Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles.
Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher, presta atenção, olha o conselho aqui para nós hoje. Você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefe do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser como? Olha isso. Homens, primeira coisa, que temam quem? A Deus. Que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Amém? Moisés aqui, gente, o que acontece? Ele estava trabalhando igual um lobo, ele não estava dando conta, porque ele tinha que atender o povo, um por um. Imagina o número de problemas que tinha. Ele não estava dando conta de atender. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes você não vai dar conta de fazer sozinho o que Deus tem para você fazer. E você precisa buscar pessoas confiáveis, pessoas tementes a Deus, pessoas que sejam honestos em tudo. Amém? Essas pessoas vão estar do seu lado e elas vão multiplicar aquilo que Deus está fazendo através da tua vida de uma forma correta, para que todo o povo seja abençoado. Amém? Então busque caminhar com pessoas éticas, que amem a Deus, corretas em tudo. Amém? Confiáveis, pessoas que vocês possam confiar. E eu quero concluir, gente, lendo 5 pontos para vocês. Se você já encontrou o seu lugar nesse mundo, glória a Deus. Se você não encontrou, está um bom momento, uma boa hora para você buscar a direção de Deus, né? De quem você é, para onde você vai e o que você está fazendo aqui. Segundo ponto, tenha sempre um propósito e que as suas decisões devem estar embasadas nisso. Terceiro, conhecimento é fundamental. Busque conhecer a Deus, busque conhecer a vontade de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, mas não adianta buscar se nós não colocarmos ela em prática, né? A nossa vida precisa traduzir a Bíblia para muitas pessoas, amém? As pessoas leem a palavra de Deus, quando a gente fala para pessoas que não conhecem, né? Nós já passamos por isso, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Quem já não passou por isso? Gente, eu li a Bíblia quando eu era novinha, eu nunca tinha pego uma Bíblia na minha vida. Eu falo, Jesus, isso aqui para mim é grego, eu não entendo nada. Até que o Espírito Santo vai, né? A palavra mata, mas o Espírito foi vivificando a palavra e Deus foi falando comigo. Mas a gente precisa não só ler a palavra, a gente precisa só ouvir a palavra. Se você sair daqui hoje e colocar na sua mochilinha virtual aí, né? Que Deus colocou nas suas costas para você se alimentar e para você colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado com você, o que vai acontecer? Você vai ter uma vida paralisada, você não vai viver todos os sonhos e projetos de Deus. Amém? Quarto ponto, frustração faz parte. Você vai se frustrar, os erros também fazem parte da caminhada, mas que nós possamos aprender com os nossos erros e que nós possamos seguir olhando para Cristo. E quinto e último ponto, se cerque de pessoas confiáveis. A base de todo e qualquer relacionamento é a confiança. Amém? Antes de eu amar o Serginho, eu precisei confiar nele. Amém? Porque se eu não confiasse, eu não conseguia ir para o próximo step. Então, que nós possamos ser pessoas de confiança, que nós possamos nos cercar de pessoas confiáveis. Amém? E aí fiz essa pergunta para mim, né? E eu quero depois fazer para vocês, mas eu quero responder dentro desse texto aqui que eu compartilhei, desses versículos que eu compartilhei com vocês. Quem foi Moisés? Moisés foi um homem de Deus,
maior de todos os profetas. Isso está lá em Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 6. Para onde que ele foi? Sepultado por Deus. Ninguém, gente, sabe onde Moisés foi sepultado. Vocês sabiam disso? Moisés foi sepultado por Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, é desse tamanho. Depois você lê lá Deuteronômio. E ele foi o maior de todos os profetas. Amém? O que ele fez aqui? O que Moisés fez nesta terra? Ele foi responsável por libertar o povo israelita da escravidão, por escolher viver a sua verdadeira identidade e propósito. Amém? Então aqui a gente consegue responder essas 3 perguntinhas que devem seguir a nossa vida todos os dias, porque o diabo tem tentado destruir a nossa identidade em Cristo. Trazer dúvidas, questionamentos. Ai, mas será que eu sou filho? Será que Deus me ama? Ai, mas quem eu sou? Estamos num momento de crise de identidade. E nós precisamos buscar em Deus e falar em voz alta para todo mundo ouvir quem nós somos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui. Amém? Eu quero orar com vocês e uma palavra que Deus trouxe ao meu coração é entusiasmo. A gente precisa ser entusiasmado, sabe? Por aquilo que a gente está fazendo. E entusiasmo no grego, você sabe o que significa? O significado de entusiasmo? Deus em nós. Esse é o significado de entusiasmo no grego. E a minha oração hoje, quero te convidar, se essa palavra falou no teu coração, fica de pé. E vamos orar junto. Que Deus que não nos falte entusiasmo para nós vivermos uma vida com propósito. Que não nos falte entusiasmo para entendermos que nessa geração Deus levantou cada um de nós para falarmos do amor, da graça e multiplicarmos o Evangelho a todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos chamou para sermos irmãos em Cristo, neste lugar. Deus nos chamou e nos uniu aqui com um propósito. Nós precisamos buscar em Deus qual é o propósito que Ele tem para nós neste lugar. Porque muitas vezes a gente quer viver o que Deus tem só para as nossas vidas, só no nosso quadrado. Mas se Deus te trouxe até aqui, Ele forma, a Bíblia diz que Ele acrescenta as vidas. Se Ele acrescentou você neste lugar, é porque Ele tem um propósito para a tua vida, neste lugar. Amém? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante de Ti, em primeiro lugar, te dando graças por essa palavra, te dando graças, Senhor, pelos Teus ensinamentos, te dando graças, Senhor, por essas dicas valiosas, Senhor, que o Senhor permitiu ser compartilhada esta noite. Em primeiro lugar, a Tua palavra não volta vazia, que ela produza os frutos que tem que produzir em cada um aqui, de forma independente e personalizada. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos e pela minha vida. Que o Senhor nos dê entusiasmo. Que o Senhor nos dê entusiasmo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver, Senhor, uma vida com propósito, com alegria, com motivação, com dedicação, com ousadia. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta uma igreja ousada, uma igreja entusiasmada, uma igreja que se alegra em pregar a Tua palavra, uma igreja que se alegra em ser sal desta terra e luz para esse mundo, uma igreja que some e construi a obra que o Senhor tem para fazer neste lugar e através deste lugar. Em nome de Jesus, o contrário de entusiasmo no grego é Deus fora de nós, é Deus a parte
Senhor afastado de nós. Nós queremos que o Senhor esteja cada vez mais dentro de nós, mais próximos de nós, para que, como Moisés, nós possamos ter uma conversa íntima, onde o Senhor fala e nós escutamos, onde nós perguntamos e o Senhor responde, onde o Senhor dá a direção exata e necessária, para que a gente possa ir, para que a gente possa avançar e para que a gente possa viver nada mais, nada menos do que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 queridos. Você está entusiasmado ali? Amém. Eu vou começar o ano entusiasmado, isso que Deus tem para fazer. Deus tem muito para te usar, Deus tem muito para falar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer dialogar com você, Ele está esperando você falar: Senhor, eis-me aqui. Fala isso para Ele hoje: eis-me aqui, meu Deus. Hashtag acabou a palhaçada. Eu agora vou me posicionar e eu vou viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha igreja. Toma posse do lugar que Deus te colocou. Se levanta nesse corpo. Seja orelha, nariz, boca, ouvido, eu não sei o que você é, mas você faz parte desse lugar. Amém? Que você use as ferramentas que Deus tem colocado nas tuas mãos para edificar o corpo de Cristo. Que você use as ferramentas que Deus tem colocado nas tuas mãos com sabedoria e ousadia, em nome de Jesus. Obrigada.